Tudo. Bom, nós damos início ao nosso estudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para início do nosso estudo, nós vamos ouvir uma música como Água Cristalina, que é uma música conhecida, né, que foi gravada também pelo Carlos Magrão. Nós vamos ouvir. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Ó minha alma, o Senhor louvai, assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Senhor, aleluia. O Senhor louva. Uma abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz, aleluia. Ó minha alma, o Senhor louva, ao Senhor louvai. Muito bem, o nosso estudo de hoje, né, dando seguimento às parábolas, é a parábola do filho pródigo. Eu vou fazer a leitura do texto, que é lá em Lucas 15, a partir do versículo 11, onde diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores e meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele.
Ponham um anel no dedo dele e as sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Muito bem, eu vou compartilhar aqui um material que eu preparei para nós olharmos alguns detalhes em relação ao filho pródigo. Bom, a parábola do filho pródigo, ela é bastante conhecida, né? Bastante explorada em diferentes mensagens, em peças teatrais, enfim, né? É uma história muito conhecida e muito divulgada também. Mas é importante nós darmos uma olhada na essência dessa parábola e o que ela significou para aquele tempo e o que ela significa para nós hoje. Se nós olharmos no dicionário, a palavra pródigo significa que despende com excessiva profusão, que desbarata os seus bens, dissipador, esbanjador, gastador, perdulário. Então, é essa a definição do que é pródigo, né? Então, aquele que gasta tudo, aquele que liquidou com seus bens, essa história que nós conhecemos de alguma forma. E nessa parábola, mostra Deus na figura do pai, né? Como nós vemos o pai, que tem os dois filhos, e mostra também cada um de nós, ou na figura do irmão mais velho, que rejeita a conversão do seu irmão, ou na figura do irmão mais novo, que vive uma vida cheia de pecados. Então, os dois filhos, de alguma forma, pode mostrar aquilo que, de alguma forma, nós somos em alguns momentos da nossa vida. E se nós olhamos, né, essa parábola do filho pródigo, ela apresenta dois personagens, né, os dois filhos, com comportamentos distintos. Só que, nesse caso, o comportamento dos dois, de alguma forma, se formos, digamos, se seguíssemos daquela maneira como eles se conduziram, né, levaria os homens à perdição. Só para nós entendermos, né, um pouco a figura do pai naquele tempo, né, naquela sociedade onde essa história é contada. Então, Jesus está numa cultura judaica, né, e a família naquele contexto era baseada num formato patriarcal. Então, o pai era a figura central das famílias naquele tempo, né? Por isso, aqui a ênfase está nessa questão do pai também. E quando Jesus conta essa parábola, as pessoas, de alguma forma, entendiam, né, aquilo que ele estava falando nesse contexto. O pai judeu era a figura do pai dono da fazenda, né, como é o caso, né, que nós vimos, ou do pai patrão, aquele pai que é o senhor da família, todas as decisões giravam em torno dele, né? Então, naquele contexto social, era assim que era vista a figura do pai dentro daquela cultura. E, nesse sentido, nenhum dos filhos ousaria questionar sua autoridade sob pena de ser deserdado.
ou banido do seu seio familiar e também perder a sua herança, além de ser mal visto por toda a sociedade. Então, quando Jesus conta isso, de alguma forma causa um estranhamento, porque aquele filho, ele está, de alguma forma, questionando a autoridade do pai, ele está querendo sair de perto do pai, o que não era comum. O natural era o filho ficar perto. Então, quando Jesus conta essa parábola, ele cria um contexto assim, né, de que as pessoas ficam, de alguma forma, abismadas, né? Como o filho pode fazer uma coisa assim? Né? E quando olhamos para os costumes ou para o aspecto legal daquele tempo, né, o filho mais novo tinha direito a 1/3 da herança de seu pai. Então, o filho mais velho, vocês devem estar lembrados de outros contextos, né? Por exemplo, Esaú e Jacó, né? Quando um vende o direito de ser o primogênito, né? Porque apesar de serem gêmeos, né? Um é primogênito, então ele nasceu antes, né? Então ele tinha o direito da bênção, tinha direito a maior parte da herança também. Então, na verdade, aqui está falando do filho mais jovem, filho mais novo, que tinha parte menor na herança. O filho mais velho é que, na verdade, tinha uma parte maior nessa herança. Assim como nos nossos dias, a herança poderia ser dividida antes do falecimento do pai, desde que o pai concordasse. Então, para a gente entender, quando ele pede isso, é uma coisa estranha, porque não era comum, mas era permitido que o filho poderia sair, né, caso quisesse. E algumas características, né, nós queremos ver aqui, tanto do filho pródigo, o filho que gasta tudo que tem, quanto do filho mais velho, né? Algumas características dos dois que são importantes nesse contexto aqui também da própria parábola. Então, quando olhamos para o filho mais novo, ele não estava satisfeito com o seu lar, com a sua casa. Na verdade, ele queria ser o dono de sua vida, ele queria ser o dono de seu destino. Então, ele resolve sair, não quer mais ficar. E ter o poder de decidir o que fazer com a sua vida da forma que lhe agradar, da maneira que lhe convier. Então, ele queria ser o dono do seu nariz, né, como nós dizemos hoje. Era isso que o filho mais novo, de alguma forma, queria. Ele não queria ficar sendo comandado pelo pai, né, naquele contexto. E aí ele tem todas as condições, tem uma situação financeira boa, né, pelo que tudo indica, né, o pai tinha aprender como se tivesse uma fazenda, tinha gado, tinha vários empregados. E ele sai com a parte que lhe coube, né, deixando para trás muita coisa boa, essa é a verdade. Se ele ficasse, ele poderia ter toda a tranquilidade, todas as coisas boas. Então, justamente é o que Jesus mostra aqui, né? Ele não se satisfaz apenas com aquilo que ele tem, ele quer algo mais, tá? E aí, na verdade, o que ele quer? Ele procura ficar longe de casa. E ele tenta, de alguma forma, se afastar ao máximo para um lugar onde a voz do pai não pudesse atrapalhar seu modo de viver. Então, não queria ficar aos olhos do pai, queria viver a vida do seu jeito, da sua forma. E, pelo que a parábola nos mostra, ele gasta e consome tudo que ele tem, né? Gasta tudo. E o filho mais velho, né? Qual era a característica desse filho mais velho? Para nós entendermos um pouco, né, por que Jesus conta essa parábola, nós temos que ter em vista que ali, quando Jesus contou essa parábola, ele tinha os fariseus presentes. Porque os fariseus era aquele grupo religioso, que provavelmente vocês já ouviram falar, que seguia a lei à risca. Eles eram muito preocupados com a lei. Então, eles se esforçavam ao máximo para fazer tudo o que a lei mandava. Tinham as suas próprias regras, enfim. Então, eles eram muito regrados. Ou também poderíamos chamá-los de moralistas religiosos. Eles ficavam de olho nos outros, porque eles se julgavam melhores. Como eles se julgavam melhores, eles se julgavam também
no direito de ser os chamados moralistas, né, que poderiam cobrar dos outros uma vida religiosa melhor. Pode-se dizer que o filho mais velho, né, ele cumpre religiosamente todas as ordens do pai, mas se aborrece quando soube da volta do irmão. Então, ele é aquele que segue, faz tudo direitinho, mas quando sabe que o filho mais novo volta, ele fica chateado porque o filho mais novo está de volta e é aceito pelo pai. É interessante, se nós olhamos o irmão mais velho, uma das características é a falta de alegria na vida. Ele é aquele cumpridor de regras, que faz tudo, cumpria estritamente tudo que o pai mandava, ele fazia, ele sabia tudo o que acontecia na fazenda, digamos assim, então ele tinha tudo isso à disposição, mas ele não conseguia se alegrar com isso, ele não enxergava nenhuma possibilidade de festejar com isso. Diríamos que ele fazia tudo como que uma obrigação somente, cumpria a obrigação, seguia as diretrizes, as ordens e pronto, era isso que ele fazia. Há uma frase que eu achei interessante, né, que diz: estava vivendo como um mendigo sentado em um pote de ouro. Então, ele não conseguia ver alegria nas tantas coisas boas que ele tinha junto com o pai dele, né? Tudo que ele tinha à disposição dele. Poderíamos dizer que era um mecanicista religioso, né, que fazia as coisas de forma mecânica, cheio de rituais vazios que não trazem uma gota de alegria. Então, a parábola chama atenção para isso também, né? A gente vai ver depois, esse filho mais velho, o que isso muitas vezes significa em nossa vida também. Esse não sabia se alegrar e entrou em crise ao ver a festa do pai para o irmão. Não conseguia ver a alegria do irmão como uma oportunidade de se incluir nela. Então, ele não tinha essa visão, né, de conseguir se alegrar porque o seu irmão havia voltado e não conseguia se alegrar junto com o próprio pai. Quando nós olhamos para essa parábola, nós entendemos muito facilmente, né, que o irmão mais velho não havia deixado o pai. Ele diz isso: eu nunca saí de casa, eu sempre estive aqui. Estava todo o tempo com o pai. Porém, não conhecia o pai como pai. Tinha para si o pai como um pai patrão. Então, ele via no pai alguém superior, alguém a quem ele devia simplesmente seguir, né? Devia cumprir as ordens desse pai. Então, ele não tinha essa visão de um pai que era um pai amoroso e um pai carinhoso. Mas vamos voltar aqui ao filho pródigo. Então, nós conhecemos a história, né? Ele vai e gasta tudo o que tem até que ele se dá conta de que não tem mais jeito, né? Foi tudo, gastou tudo. E aí ele começa a cair em si, né? Do que ele tinha feito quando ele pediu a parte dele na sua herança. E a salvação do filho pródigo passa pelo entendimento do significado do mundo, quando ele se dá conta do que o mundo oferece para ele e daquilo que ele tinha antes, né? Ele começa a se dar conta de que, enquanto ele tem dinheiro, enquanto está tudo bem, ele tem amigos, né? Todo mundo quer ficar com ele. Porém, quando tudo acaba, quando as reservas materiais acabam, os amigos somem. Então, o que isso aqui quer mostrar também, né? Amizades, ou aquela parte da vida, digamos, que é baseada somente nas coisas materiais, ou quem está ligado a nós de alguma forma por causa das coisas materiais, quando vem uma dificuldade, eles desaparecem. Mas as pessoas que não estão ligadas a nós por causa das questões materiais, elas vão estar conosco, né? Quando a gente fala de verdadeira amizade, por exemplo. Então, ele começa a perceber que tudo isso que ele queria era uma grande ilusão. Nada disso estava trazendo um significado para a vida dele. E ele chega no fundo do poço. Ele acabou cuidando de porcos. É interessante, né? Se a gente pensa em porcos hoje, né? Hoje, com todo o avanço tecnológico, né? Os porcos hoje têm um grande cuidado, né? Toda a parte de limpeza, enfim, né? Hoje é uma outra visão sobre isso. Mas naquele tempo nós temos que ter em vista que os porcos, primeiro, eram animais imundos,
né, para os judeus. Eles não comiam carne de porco. Os porcos eram animais imundos. Então, quando ele tem que cuidar de porcos, é a coisa mais degradante para alguém, né, cuidar de porcos. Então, por tudo isso, por ser um animal impuro, e pelo contexto do próprio porco em si, né, que vira lama, mexe na lama, né, mas ele fuça a lama. Então, essa figura, né, e que ele tem que cuidar de porcos, e quando ele quer comer a comida dos porcos, eles não deixam. É o fundo do poço dele. É, assim, a coisa mais degradante que poderia acontecer na vida de alguém naquele tempo era cuidar de porcos. Ainda mais se tratando, né, dentro de um contexto judaico. Se fosse um outro contexto, provavelmente não, mas ali sim. Então, é o fim da linha dele, né? E aí ele se dá conta de que ele tinha, de fato, feito uma grande burrada. Então, né, a salvação que vem a partir daí, ela passa primeiro pelo reconhecimento dessa sua condição. Ele cai em si, ele precisa se humilhar, ele se dá conta de que, de fato, ele fez uma coisa, né, uma grande burrada, né, nós diríamos assim. Então, ele cai em si. Deve ter passado muita coisa pela cabeça dele, né, se a gente pensa, né, tinha todas as condições, tudo de bom, né, e ele acaba indo para o fundo do poço, né, até que ele novamente volta, né, e diz, eu vou ter que falar com meu pai, eu vou reconhecer que eu fiz errado e espero que ele me aceite de volta. Então, mostra justamente, né, a figura do pai como um pai de extrema misericórdia, um pai de amor. E um pai que oferece perdão sem pedir nada em troca. Porque o pai, primeiro, né, não precisava ter dado a herança para ele, se ele não concordasse. O filho só podia exercer esse direito se o pai concordasse. Então, o pai diz, não, tá bom, a escolha é tua. E aí vem a questão daquilo que nós também chamamos de livre-arbítrio, né, das escolhas. Deus dá para nós o livre-arbítrio. Ele dá essa opção para nós escolhermos. Mas isso não quer dizer que Deus concorda com a escolha, né? Ele deixa a gente escolher, mas não necessariamente que ele concorda com aquilo que nós escolhemos num determinado momento. Então, esse pai que Jesus apresenta é um pai que vira a mesa por seu filho, né? Literalmente. É um pai que se move de íntima compaixão pelo seu filho perdido. E é justamente o contrário do pai que os fariseus pregavam. Então, quando antes eu falei nos fariseus, né? Quando Jesus fala do filho mais velho, ele está atingindo os fariseus daquele tempo, que viviam uma religião vazia. Na verdade, era isso. Eles viviam uma religião de aparências. Eles viviam uma religião focada só na parte externa de cumprimento de leis, mas não iam na profundidade daquilo que Jesus estava dizendo aqui. Então, em primeiro lugar, né, esse filho mais velho, na verdade, Jesus está mostrando que são os fariseus, que achavam que só eles eram os bons, né? E aí Jesus, quando ele fala do filho mais velho, ele está atingindo aos fariseus. Eles sabiam disso. Eles sabiam que Jesus estava falando deles. E o filho mais novo, naquele contexto, são aqueles tantos pecadores que seguiam Jesus. Então, várias vezes, né, os fariseus diziam assim, né, esse homem, ele come com pecadores e publicanos, eles diziam. Como ele pode? Como ele vai se juntar com pecadores? Não pode. Ele vai se tornar impuro. Né? E aqui Jesus justamente conta essa parábola para mostrar para eles que não é assim. Então, a salvação do irmão mais velho passa pelo reconhecimento do irmão que havia se afastado. Então, esse filho mais velho, ele deve entender que o filho mais jovem, ele é recebido pelo pai, porque o pai é um Deus de amor. E Jesus quer mostrar para os fariseus a necessidade de que eles se arrependam também e vejam que aqueles pecadores são também filhos de Abraão. Então, só eles se achavam os filhos de Abraão, por causa dessa descendência, achavam que só eles seriam salvos, e Jesus não. Né? Todos esses outros pecadores também, se eles sem fé, eles vão ser salvos.
A salvação do irmão mais velho passa também pelo conhecimento do pai. Então, os fariseus, se eles não reconhecessem Jesus como pai, eles não seriam salvos, né? Então, o filho mais velho, ele via o pai muito mais um pai legalista, né? Um pai ao qual devia estar preso somente cumprindo as leis. Voltando aqui, de novo, para a questão do filho pródigo, né? Pegando o filho mais velho e o filho mais novo. Quem era melhor ou quem era pior, né? Se a gente olhar nesse sentido, até o arrependimento, obviamente. Então, o filho pródigo, por mais que ele apronte, né? Se a gente pensa assim, bom, se eu me colocar no lugar do irmão mais velho, do ponto de vista racional, olhando só no sentido racional, até de direito de família, vamos dizer assim, claro que o filho mais novo talvez não mereceria, tá, retornar para a casa do pai. Olhando nesse sentido, tá, essa seria a conclusão da parábola, e que todo mundo, de alguma forma, esperava, que assim essa parábola deveria terminar. Mas Jesus sempre, quando ele contava uma parábola, ele tinha um fim que impactava, um fim que criava, assim, nas pessoas, nossa, eu não pensei que ia ter esse final. É mais ou menos isso. Então, por isso, né, essa parábola impactou, né, naquele momento em que Jesus contou. O filho pródigo, ao menos, se lembrava do pai como pai e acreditava na possibilidade da misericórdia do pai. Se o filho mais novo não tivesse alguma possibilidade de retornar ao pai, ele não voltaria. Mas ele conhecia melhor o pai do que o filho mais velho. O filho mais velho não via o pai como alguém carinhoso e amoroso, mas o mais novo, que aparentemente na história que era o pior, ele consegue perceber isso, e o outro não. Bom, olhando algumas lições dessa parábola, né, a gente não vai esgotar, obviamente, todas as possibilidades, mas algumas lições aqui. Deus muitas vezes vai permitir que a gente caia do nosso orgulho, tá? Como aconteceu com o filho que quis sair, o pai permitiu, mas deixou ele na lama, né? Quer dizer, deixou ele se afundar até cair em si, né? Então, observe que o pai da parábola, mesmo estando vivo, deu a parte da herança ao filho mais novo, como eu falei antes. Ele não era obrigado a fazer isso, poderia, inclusive, proteger seu filho, negando-lhe e proibindo que ele fizesse aquela loucura. Porém, ele permitiu e sabia que seu filho iria sofrer por causa do seu orgulho e imprudência. Mas o pai tinha seus planos. Então, quando nós muitas vezes somos esse filho mais novo também e queremos seguir nosso caminho, né, seguir a forma como nós achamos melhor, Deus não nos puxa pela orelha e simplesmente diz, não, você não vai. Tá? Como eu falei antes, Deus nos deu a liberdade de nós fazermos nossas escolhas, mas Ele nos deu também a capacidade de saber quando estamos certos ou errados. Uma outra lição: Deus, na figura do Pai, tem paciência com seus filhos pecadores. O pai descrito na parábola do filho pródigo é muito paciente com o absurdo que o filho mais novo fez. Foi um grande absurdo que o filho mais novo fez, simplesmente dizer, eu vou sair de casa, pronto. Então, isso não era comum, né, como eu falei antes, então era algo assim muito fora do padrão daquilo que qualquer filho fazia em relação aos seus pais. Ele não estava preocupado com os bens materiais que se perderam, mas com o crescimento do filho. Esse pai soube esperar o filho crescer e se arrepender de seus pecados. A paciência de Deus visa dar tempo para cairmos em si e nos arrependermos dos nossos pecados. Então, nós vimos lá, quando falamos dos frutos do Espírito, né, a questão da paciência de Deus. Deus, ele tem muita paciência conosco. Ele permite que muitas vezes nós tomemos nossas decisões para a gente, às vezes, dar de cara no muro, né? Bater, cair, se arrebentar, se esfolar, para a gente se dar conta de que aquele caminho, de fato, não foi o melhor caminho. Mas
Deus nos recebe de braços abertos quando somos humildes e nos arrependemos. Quando o pai vê a volta de seu filho arrependido, manda preparar uma festa e declara ao irmão mais velho: entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, o grande final dessa parábola, ela é uma coisa extraordinária, que ninguém esperava que fosse acontecer. O pai recebe o filho de volta. E é justamente essa figura, né, que Jesus mostra de Deus em relação aos seus filhos, que são pecadores. E por isso ele diz, quando um volta, alguém que se afastou e volta, é preciso fazer festa. A festa no céu, né, diz um outro lugar, porque Deus se alegra muito quando alguém se arrepende e volta para ele. Como filho mais velho, muitas vezes focamos no menos importante ao invés do mais importante. Observe que o filho mais velho fica extremamente preocupado com sua própria justiça e zelo e com os bens materiais que seu irmão desperdiçou, achando-se superior. Estava tão cego que não conseguia enxergar a conversão de seu irmão, pelo contrário, dá a entender que preferia que seu irmão permanecesse no mundo. Exatamente isso. Quando o filho volta, eles, como assim? O pai fazendo festa, ele que saiu, gastou tudo e agora está aí recebendo uma festa. Então, a preocupação do filho mais velho era o quê? E que seu irmão continuasse afundado, ficasse lá naquele lugar dele, não voltasse, não tivesse uma nova oportunidade. Então, como diz ali, né, o filho mais velho, e esse é um risco que nós corremos também, né, todos nós, e às vezes focarmos naquilo que não é tão importante. Às vezes, isso eu digo nós, né, de uma forma geral, né, dentro do cristianismo, né, a gente acaba, às vezes, focando mais em detalhes ou em regras, né, e não conseguimos olhar tanto naquilo que, de fato, é o amor de Deus. E quando a gente cria muita regra, como os fariseus criavam, a gente atrapalha que Deus, às vezes, consiga se fazer visto da forma melhor, mesmo através de nós. Então, o grande risco, né, às vezes, dentro do contexto até das congregações, né, a gente às vezes ficar muito preso a regras. E essas regras, às vezes, atrapalham mais do que ajudam. E, por último, né, para a gente finalizar aqui, antes de ir para as perguntas e para as contribuições, Deus ama tanto os seus filhos que já o servem, quanto aqueles que ainda agem contrários à sua vontade. A parábola do filho pródigo mostra a grandeza do amor de Deus. Deus ama tanto os seus filhos que já o servem, quanto aqueles que ainda agem contrários à sua vontade. Deus ama a todos, indistintamente. E vai estar sempre pronto a receber qualquer um que se arrependa dos seus pecados, qualquer um. Então, essa parábola, acima de tudo, quer nos mostrar o quanto esse pai é um pai amoroso, é um pai que não quer ver o seu filho de novo tratando e cuidando de porcos. Não é um pai que quer ver o seu filho na lama, mas é um pai que quer ver o seu filho sempre junto dele, né? Essa é o grande ensinamento dessa parábola. Que Deus nos abençoe para que em nossa vida nós consigamos sempre ter clareza, né, desse grande amor de Deus. Que assim seja. Amém.